Ministério Vila Nova. Conheça nossa programação. Segunda, 19h45, oração. 22 horas, vigília segunda de primeira. Terça, 19h30, culto da família. Quarta, 15 horas, tarde da bênção. 8h30, dia com Deus, última quarta-feira de cada mês. Quinta-feira, 19h30, culto de campanha. Sexta-feira, 20 horas, NAC, Núcleo de Adolescente Cristão. 22 horas, Sexta Universitária. Sábado, 15 horas, reunião ministerial, primeiro sábado de cada mês. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. 17 horas, primeiro culto de celebração. 18h45, segundo culto de celebração. Pastor Presidente Josué Gouveia e Pastora Simone Gouveia. Ministério Vila Nova, o início de uma nova vida. Estamos mais uma vez na casa de Deus para juntos aprendermos dele. E hoje nesse formato a igreja quer saber. Então, para tanto, nós vamos iniciar nesse instante o nosso culto e o nosso programa, né? Quais serão os sinais, então, do arrebatamento da igreja? Bom, amados, a Bíblia é clara em Mateus capítulo 24. Jesus foi inquirido pelos seus apóstolos quando saía do templo em Jerusalém, e eles perguntaram, então, já há 2000 anos atrás, havia essa preocupação com relação aos sinais que antecederiam a volta de Jesus. E Jesus, sem nenhum rodeios, sem também deixar nenhuma dúvida, ele esclarece seus apóstolos, né? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, um dos primeiros pontos que antecedem a vinda de Jesus é o engano, a apostasia e o engano. Então Jesus mostra ali que surgiriam falsos cristos, né? O pastor Reginaldo mostrou muito bem, apresentou essas informações detalhadas para nós, muito enriquecedoras. Então, falsos cristos, anticristos, né? Falsos profetas. E aí você lê Mateus capítulo 24, você percebe quando Jesus então afirma que esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles não seriam apenas opositores ou alguém que se contraporiam à palavra. Eles, através de sua verbalização e apresentação, eles fariam sinais. E Jesus disse que eles fariam tão grandes sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, hoje, infelizmente, muitos cristãos são motivados e buscam sinais, profecias, né? Profecias aqui, sinais, revelações acolá, ao invés de procurar a maior revelação de todas, que é as Sagradas Escrituras. Então, tudo que Deus tem para nós, quis revelar, nos ensinar, nos esclarecer, está nas Sagradas Escrituras. Então, eu não posso sair correndo aí atrás de uma profecia aqui, uma visão acolá, uma revelação acolá, porque toda a revelação que Deus queria passar para nós, para nos informar, nos orientar, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade e alcancemos a vida eterna, todas essas revelações estão nas Sagradas Escrituras. Agora, como o ser humano é sempre curioso e tendencioso a extrapolar aquilo que está estabelecido por Deus, como aconteceram com nossos pais Adão e Eva no paraíso, então o ser humano é atraído por sinais, por maravilhas, por movimentos, por manifestações sobrenaturais. Então, isso é uma forma muito fácil do adversário, o inimigo de nossas almas, nos enganar. Então, Jesus adverte a seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque eles vão fazer tão grandes sinais que, se possível, enganariam
até os escolhidos. Então, não é porque ali está tendo uma manifestação, uma revelação, um movimento, que o povo está sendo arrebatado 3 metros de altura, depois cai rolando e chorando e rindo sem parar, que é Deus operando. Então, atente para a veracidade das Sagradas Escrituras. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus são engano, apostasia, mentira, então manifestações sobrenaturais falsas, que são ações satânicas para afastar-nos da presença de Deus. Fugindo dessa ideia das manifestações sobrenaturais, que foi dito que as pessoas procuram isso, tem uma pergunta que é importante. E o pastor Carlos César mencionou essa palavra 2 vezes na resposta dele. Então, o que seria essa apostasia? Essa palavra já está em discussão há cerca de quase 2000 anos, né? Com questão sempre interligada com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a apostasia, na verdade, é quando o crente, né, aquele que crê em Jesus, na verdade, se afasta totalmente de Deus. Isso é bem sintetizado, estou dizendo para você. É apostatar da fé, né? É realmente ignorar a fé. É ignorar, dentro do nosso conceito mais moderno, é ignorar a palavra de Deus, é ignorar Deus, é ignorar o Espírito Santo, é ignorar todas as profecias que nós temos na palavra de Deus. Isso é apostatar da fé. Isso é tão interessante que só quem pode apostatar da fé é exatamente aqueles que um dia creram, né? Porque aqueles que não creram, aqueles que nunca viveram um cristianismo, jamais vai apostatar da fé. Só se for da sua fé psicológica, da sua fé social, que é outro tipo de fé. Mas a nossa fé é uma fé diretamente ligada à salvação, que é chamada fé salvífica, né? É tanto que essa palavra no grego quer dizer pits, grego quer dizer fé em Cristo, em Jesus. Então, a partir do momento que nós, ou alguém, nós não, quero me excluir dessa, se apostatar da fé, na verdade, ele já se exauriu totalmente daquilo que um dia ele creu, né? Então, esse é o maior perigo hoje da fé. E como é que se apostata da fé? Na verdade, da fé em Cristo. Na verdade, é levando a sua fé a outros deuses, a outros ensinos, a outros meios de salvação. Quando a pessoa começa a trilhar nesses caminhos e começa realmente a meditar nessas filosofias, como diz exatamente o apóstolo Paulo, nessas vãs filosofias, realmente já está no abismo, né? Está se apostatando. Então, a partir do momento que se apostata da fé, ali, só Deus na causa. Gratidão. É isso mesmo. Dos dias 30 de novembro a 4 de dezembro, estaremos celebrando os 5 anos da presidência do nosso pastor Josué Gouveia. Preletores, pastor Samuel Ferreira. Deus está querendo te dizer, a promessa que eu te dei continua a mesma, arranco em tudo que eu tenho água boa para você. Pastor Oídes José do Carmo. Vocês vieram aqui hoje para serem impactados pelo poder, pela glória do Senhor. Pastor Silas Malafaia. Eu repreendo a obra do diabo da tua vida e da tua casa. E o nosso presidente, pastor Josué Gouveia. Mas a nossa vida eterna é com o Senhor, é o céu. O Ministério Vila Nova convida você para o nosso culto de gratidão. Rua 215, número 290, setor leste, Vila Nova. O Ministério Vila Nova apresenta Encontro de Casais 2016, dias 25, 26 e 27 de novembro. Preletores, pastora Yara Diniz, pastor Ciro Eustáquio e pastor Mauro de Paula.
Louvor com Pedro Filho. Hotel Ecologic Ville Resort e Spa by Vivens Caldas Novas, Goiás. Investimento R$ 990. Maiores informações 62 3261 4425 e 92 85 39 38. Encontro de Casais 2016. Esperamos por você. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Diz assim: quando chegarmos no céu, nós teremos consciência. E se tivermos consciência, nós vamos também reconhecer as pessoas que viveram conosco. E em relação à memória, à fé e à esperança, isso vai nos acompanhar no corpo que vamos receber? Acho que uns 10 anos eu estava dando um seminário de escatologia, sem nenhuma competência, mas não tinha ninguém, me convidaram e eu fui lá e aceitei o desafio. E aí me fizeram essa mesma pergunta, ou seja, no céu, a memória, né? No céu, há reconhecimento de pessoas. Eu falei para a pessoa que, de fato, havia a vida eterna, a continuação dessa vida aqui, né? A vida eterna é a nova criação, continuidade da antiga criação. Então, a vida eterna é a vida que se segue com Deus. Isso é muito óbvio nas Escrituras. Aí a pessoa, não, mas aí Isaías disse que não haverá memória, né, das coisas passadas. É claro que o irmão citou esse texto sem conhecer de fato, minimamente, o seu contexto. Porque quando Isaías fala que não haverá memória das coisas passadas, pastor Fabiano, ele está primeiro descrevendo a nova criação, né? A criação magnífica de Deus, o esplendor de Deus, o clímax eterno de Deus. E aí Isaías está dizendo que nós, as criaturas, estaremos tão esbabaquados, né? Tão maravilhados com a beleza celeste, que de fato não tem como ficar lembrando das coisas passadas, né? Então, como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Mas quando Paulo fala isso, Paulo está falando das circunstâncias existenciais, situacionais, e das circunstâncias da vida do cristão. Em termos gerais, podemos afirmar que sim, há memória. Quando passa para a perspectiva da vida eterna, em nenhum lugar das Escrituras diz ou afirma que Deus apaga a nossa memória, né? Ele não fará isso Ele não fará essa maldade com a gente, né? Com certeza Ele não fará. Nós nos lembraremos das pessoas? Sim, lembraremos sim. No céu, é uma contradição. No céu poderá, ao lembrar de uma pessoa, termos tristeza, termos tristeza, a saudade, nostalgia. É possível sim, mas a mesma Escritura diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá Ele enxugará todas as lágrimas. E aí, finalmente, Lucas 16, a narrativa do rico e Lázaro é o melhor texto. Ali é o conhecimento do mundo espiritual. Jesus tem esse conhecimento amplamente, né? E aí, o mundo espiritual, ele continua lá. Você tem o mendigo que foi levado pelos anjos, né, para o seio de Abraão. Depois uma mudança nesse lugar, a gente não vai falar sobre isso, né? Como o seio de Abraão se transforma em paraíso, e por aí há uma mudança gradativa e espiritual nesse lugar. Mas tem a informação dos dois personagens, dos dois protagonistas do texto. O texto não é parábola, né? O texto é uma narrativa descritiva, né, e analítica.
Então diz que o Lázaro, ele está num lugar de refrigério. Sensoriamente ele está sentindo paz. Sensoriamente ele está numa calmaria, numa tranquilidade muito diferente dos anos passados, onde a situação era tão medíocre e miserável que até os cães vinham lamber-lhes as suas chagas. Mas também a perspectiva do rico, né? Do rico. E aí você percebe que o rico olha. Então todas as nossas faculdades mentais e sensoriais estão plenamente conservadas do lado de lá, pastor Fabiano. O rico olha, ou seja, a visão. Ele sente, não sente? Sente que está quente, né? Outro sentido. A memória, né? Memória. Ele lembrou que na casa de seu pai, lembrou do pai, né? Lá ele tinha 5 irmãos, então ele lembra. Então a nossa principal faculdade cognitiva, intelectiva, não é? É que a nossa razão, a nossa memória está plenamente em funcionamento. Então, e aí dá para investigar o texto com mais tempo, né? Com mais detalhe e com mais responsabilidade. A gente vai perceber que tudo é conservado do lado de lá. Agora tem que também ver, pastor Fabiano, que a configuração da vida eterna é diferente da configuração da vida terrena aqui. Por exemplo, lá a irmã que pensa que vai continuar casada, a Bíblia diz que lá não se casam e nem se dão em casamento. Então nós não seremos marido e esposa lá, nós seremos irmãos. Mas isso aí já é um outro assunto, isso dá um outro programa. Se a vida eterna é uma continuidade, pode-se afirmar que no céu vai ter, ou pelo menos nesse comentário, se haverá progresso no céu? Para a surpresa de muitos, o céu não será uma vida estática, né? Aquele céu gasoso que você fica pulando de uma nuvem para outra nuvenzinha, né? Pulando, pá, pá. Nesse pular de uma nuvem para outra, já pensou se você cai? Será mais um anjo que caiu do céu, né? Então o céu não é esse céu gasoso, são perspectivas, né, que são inculcadas no nosso imaginário e nosso consciente. O céu tem progressão? Tem sim, porque lá você não terá uma vida estática, a sua vida segue lá. Claro, a configuração é outra, a gente não tem todos os detalhes, a Escritura não nos revelou, na verdade, a gente precisa estacionar onde há o limite da Escritura. Como diz um famoso teólogo profundo das Escrituras, o pastor Albino do Campo de Campinas, diz: onde a Escritura parar, estacione um pouco antes. Então eu posso só até ir nesse momento aí, viu? Só até esse ponto, né? Faculdade Faifa realiza Enchei-vos do Espírito Santo. É esse o tema da nossa conferência assembleiana, que será realizada na Catedral da Fama, dos dias 14 a 17 de dezembro, às 19 horas. Palestrantes: Pastor Genival Bento de Alagoas. Ela agora curada, ela vem pela frente, bota a cara no chão e começa a adorar. Fui eu! Pastor Ângelo Galvão. Quer amaldiçoar macumbeiro, se amaldiçoa. Quer amaldiçoar feiticeiro, se amaldiçoa. Mas quem Deus abençoou, maldição não pega. Pastor Rafael Belo, Rio de Janeiro. Porque para Deus vale mais você falar com Ele do que aquilo que você fala com Ele. Pastor Josué Brandão, Bahia. Deus te preservou para um propósito especial. Enchei-vos do Espírito Santo. Rua Florianópolis, número 220, Vila Paraíso, na Catedral de Adoração, Assembleia de Deus, Ministério Fama. Investimento R$25. Aguardamos por você. Espaço Maior, o melhor lugar para o seu evento. Lugar amplo e aconchegante. Aniversários, festas de casamentos, palestras empresariais, acampamentos escolares e religiosos. Temos também um campo society com grama natural para aquele futebolzinho com os amigos. Rua Curitiba, quadra 159, chácara 4243, Jardim Guanabara 1. Contatos 981 17 88 54 ou 991 47 77 83. Estamos esperando por você.
Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Venha fazer parte dessa família, a família Sintergráfica. 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Faculdade Faifa. Inscrições abertas. Venha fazer o seu bacharel em teologia na nossa faculdade, concurso reconhecido pelo MEC. É isso mesmo. As inscrições estão abertas para o ano de 2017. Faculdade Faifa. www.faifa.com.br. Fone 62 3211 3077. O Ministério Vila Nova apresenta Encontro de Casais 2016, dias 25, 26 e 27 de novembro. Preletores, pastora Yara Diniz, pastor Ciro Eustáquio e pastor Mauro de Paula. Louvor com Pedro Filho. Hotel Ecologic Ville Resort e Spa by Vivens Caldas Novas, Goiás. Investimento R$990. Maiores informações 62 3261 4425 e 9285 3938. Encontro de Casais 2016. Esperamos por você. Após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer com o Espírito Santo? Nós, da nossa perspectiva assembleiana, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, na vinda de Jesus, que não enfrentaremos a grande tribulação e que durante esse período haverá uma atuação do Espírito Santo na terra, que não cessa a sua atividade e o seu trabalho. Nós temos alguns pontos ali em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e também no livro do Apocalipse. Nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, para este momento, a sua atuação é como paráclito da igreja, isto é, o consolador, o guia da igreja, o defensor da igreja, que essa palavra paráclitos também no grego quer dizer advogado. Então ele é aquele que atua com a igreja e pela igreja. Então, uma vez que a igreja é arrebatada, volta sobe aos céus, vai à presença de Deus, não quer dizer que o Espírito Santo é tirado da face da terra, ele some e simplesmente as pessoas vão ficar aqui, no português claro, ao Deus dará. Então, algumas passagens da Bíblia, em Tessalonicenses, em Apocalipse, mostra também que continua a sua atuação. Então, atuação na vida humana, porque o propósito de Deus é que ninguém se perca. Mas aí vem aquele outro ponto, que alguém sempre pensa que após o arrebatamento, para nós que cremos, haverá uma segunda chance para quem ficou, porque Deus vai dar uma nova chance. A Bíblia não quer dizer isso em parte alguma. Nós queremos apenas mostrar que mesmo Deus é quem controla a história da humanidade. Então, uma vez que a igreja cumpriu o seu papel na face da terra e que o Espírito Santo, como Consolador, ele está atuante através da igreja, não quer dizer que com o arrebatamento ele vai sair da terra. Então, algumas escatologias passadas de interpretação, alguns teólogos diziam que o Espírito Santo iria levar a igreja para o céu e ir embora, e a humanidade ficaria aqui desamparada, a Bíblia perderia o seu valor, alguém ia tentar ler a Bíblia e não conseguia ler porque ela não tem mais vida. Então, essa era uma forma de interpretação escatológica antiga, passada, mas em lugar nenhum das Escrituras a Bíblia diz que após o arrebatamento o Espírito Santo vai sair da face da terra. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível e de glória.
Sendo assim, quando chegarmos no céu, nós seremos anjos? Olha só que coisa mais interessante. Isso está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, né? Isso é o apóstolo Paulo que diz, né? Que o nosso corpo, né, corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, né? Então eu creio, não creio não, isso é Bíblia. Anjos, são seres criados por Deus. Ponto. Entendeu? Em favor da igreja. Ponto. Isso é fato, né? Nós não, nós seremos, entendeu? Servos, pessoas, né? Criaturas de Deus, criado segundo a nossa espécie, nosso gênero, né? Então não podemos misturar. É porque nós viemos de uma tradição um pouco catolicizada, né? Que as crianças, quando morriam, iam virar anjinhos, né? Então a gente tinha essas coisas. Ah, virou um anjinho, vai virar um anjo, é um anjo do Senhor. Mas não, anjos são anjos, Deus criou anjos do bem e anjos do mal, ok? Anjos, ângelos, quer dizer, os mensageiros de Satanás e os anjos bons, ok? E criou as pessoas, o ser humano. Então, quando nós morrermos, sim, tudo isso aqui será um novo corpo, né? Será uma nova, eu não vou dizer uma estrutura física, mas eu não tenho tanta audácia para dissecar e descrever como realmente será esse corpo, né? Se quando eu chegar lá, eu vou ter as mesmas ideias, os mesmos conceitos, as mesmas ânsias, até o conceito de idade, né? Eu, por exemplo, eu tenho 47 anos de idade, amém? Amém. Será que quando chega lá é a mesma idade? A criança, quando morre criança, vai se tornar criança? Bom, isso não é muito claro. Na verdade, isso não é claro. Então, não posso ir adiante das Sagradas Escrituras. O que eu sei é que nós podemos confiar em Deus, que será um lugar de muita bênção. Eu estava até vendo aqui o pastor Reginaldo frisando sobre a questão que o céu será algo progressivo. Progresso no céu. Na verdade, eu entendo que o céu já é o ápice do progresso, né? Porque aqui nós temos um progresso, né? Até a vinda do Senhor Jesus, até a igreja ser levada. Chega lá, eu creio que vai ficar um pouco estatizado. Esse é um ponto de vista meu. Por quê? Porque lá, quem está lá, já está lá, não vai ter mais para onde correr para salvação, para arrependimento. Ali acabou, ali é o findar da história, né? Então, eu penso que realmente todos foram criados segundo os propósitos de Deus. Todos os seres, né? Os seres inanimados, os seres inanimados também, os anjos, os demônios, Satanás, o ser humano, tudo foi criado por Deus. E a coisa mais interessante, tudo para a glória de Deus. Isso é o maior mistério de toda a criação. Enfim, chegamos ao final do nosso programa, A Igreja Quer Saber. Tenho certeza que você pôde aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E não se esqueça, o nosso programa é apresentado aos sábados, às 21 horas. E na segunda-feira nós temos uma reprise do nosso programa. Você pode enviar a sua pergunta entrando em nossas redes sociais, no nosso site do Ministério Vila Nova. Teremos o prazer de responder a sua pergunta. Então, até o próximo programa. Deus nos abençoe. Estamos aqui na Mail Multimarcas, na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação, é com a Mail Multimarcas. Você quer vender seu veículo, ano de 2010 acima, nós compramos o seu veículo e pagamos à vista. Traga o seu veículo fazer avaliação ou vendemos seu carro em consignação. A Mail Multimarcas oferece você grandes ofertas. Acesse nosso site, mailmultimarcas.com.br e veja nossa oferta. A Mail Multimarcas está aqui na Avenida 85, esquina Catemedor, no setor Bueno, em frente ao Campo do Goiás. Mail Multimarcas, a garantir melhor negócio.